Salve galera do segundo ano, estamos aqui para dar continuidade para nossas aulas de zoologia e hoje o tema é a aula do filo dos moluscos. Esses animaizinhos aí mesmo que causam asco em muita gente, mas também tem uns quitutezinhos feitos com eles que são uma delícia. Não, eu não me esqueci das aulas de verminoses causadas por nematelmintos. Em breve elas estarão aí, fique tranquilo. Vamos agora então com o filo dos moluscos, animais que têm corpo mole. Tipo você quando tem prova, né? Ah, professor, não quero fazer, fica com essa mamata toda aí. Mas é isso aí, galera. Então é o segundo maior filo do reino animal, em termos de diversidade de espécie. Perde apenas para o filo dos artrópodes, que é o próximo que a gente vai gravar a aula aqui, tá belezinha? Então, uns representantes que acredito que vocês conheçam, né? Só frequentam restaurante chique, aqueles que só pagam o zóio da cara lá, ostra, mexilhão, lula, polvo, né? Uns quitutezinhos aí que nós não temos o hábito de ficar comendo no dia a dia, belezinha, galera? Muito bem. Então, quando a gente trabalha com característica geral desses animais, eu tenho que pensar, todos têm vida livre, não tem nenhum representante parasita, ou seja, não precisa ficar com medo de ninguém deles, esses bichinhos aí. Ah, mas o Wellington, e a esquistossomose que tem o caramujo? O caramujo da esquistossomose, ele é um hospedeiro intermediário, mas ele, enquanto caramujo, não causa doença nenhuma em ninguém, fica tranquilo, fique em paz. Esses animais são divididos em três estruturas, né? A cabeça, a massa visceral e um pé musculoso. Tá? É muito evidente em alguns animais, como o caso do polvo, que tem uma cabeça muito evidente, e não tão evidente como em uma ostra, por exemplo, que é um bivalve, né? Fica escondido dentro lá das duas conchas que esse animal tem. Tá certo? Mas a divisão corporal desse animal é dessa maneira. Então, cabeça, um pé musculoso e uma massa visceral que corresponde aos órgãos internos do corpo desse animal. Belezinha? Então, ele tem a grande maioria deles tem uma concha também, carbonatada, formada basicamente por madrepérola, que inclusive é exatamente aquilo lá que você dá de presente para avó, né? Para avó, né? Hoje em dia não se usa muito pérola mais não. E essa pérola, não, desculpa, essa concha, ela é secretada por uma cavidade que a gente vai chamar de cavidade do manto. Então, o manto dos moluscos é através dele, né, que ele vai secretar a concha. E também serve essa cavidade do manto como uma área, uma superfície de trocas gasosas quando a respiração é pela pele. Aqui nós temos as camadinhas da concha, mas não faz muita importância isso pra gente não. Tá? Nem todo representante de molusco tem concha, você deve ter conhecido a lesma não tem concha, né? O polvo também não. A lula tem uma concha interna, então é o único molusco que tem concha interna. A pérola, galera, que é a estrutura que eu falei que a ostra produz, é quando algum corpo estranho, um grão de areia, por exemplo, ele entra na cavidade do manto, né? Tá no mar o animal filtrador. Então, porventura, entrou um grão de areia nessa cavidade do manto, né? O animal vai envolver esse grão de areia e vai formar, por madrepérola, vai formar a pérolazinha bonitinha. Hoje, é claro que ninguém vai precisar mergulhar no oceano ou ficar procurando ostra que tem a pérola, fazer um colar de pérolas. Existe hoje fazenda de ostra, e nas fazendas de ostras a galera pega a ostra, coloca uma sujeirinha, uma bolinha de plástico lá dentro para a ostra envolver e então fabricar a pérola, tá certo? Muito bem. Galera, o sistema digestório desses animais ele é completo, então ele tem boca e tem ânus. Ele possui um hepatopâncreas, ou seja, começa a aumentar a complexidade do sistema digestório, rico em enzimas digestivas, né? Um hepatopâncreas seria a junção do fígado com o pâncreas, um único órgão. Nós temos os órgãos separados, temos o pâncreas e temos o fígado bonitinho, né? Você tem fígado ainda, não é esse ano que não tem game, né, velho? Então você vai manter seu fígado por mais um ano, aí, já que você está no segundo ano. Nos gastrópodes, que é uma classificação dos moluscos, né? Gastrópode é pé na barriga, tá certo? Lesma, caracol, eles têm dentro da boca uma rádula que nada mais é do que uma língua raspadora. Então é um animal basicamente herbívoro, né? Então ele vai pegar a folha para comer, como ele não tem dente, ele tem essa língua raspadora, que ele vai literalmente raspando a língua contra o céu da boca e vai triturando aí o alimento que vai entrando para dentro da boca dele, tá certo? Então essa rádula é uma estrutura presente em gastrópode, diferente dos cefalópodes, né? Então pé na cabeça, céfalo, cabeça, podes, pés, né? Diferente de gastro, barriga, pé na barriga.
né? Tem mandíbula, claro que não é uma mandíbula igual a nossa, não tem dente, não tem nada disso, mas o polvo é um animal muito bem desenvolvido nesse quesito em relação aí ao seu sistema digestório, né? Muito bem. A cavidade, a respiração é pela cavidade do manto, como eu já falei, para os animais que respiram pela pele, né? Alguns animais, como vivem na água, eles vão ter respiração branquial, isso é quase que uma regra. O animal vive na água, a respiração dele será uma respiração branquial. A circulação, você tem, de modo geral, uma circulação aberta, com a presença de um coração. A circulação aberta significa que o sangue ele sai do coração, ele vai para dentro do vaso sanguíneo, só que o vaso sanguíneo não é contínuo, né? Então ele não volta para o coração pelo fluxo vascular. Então ele sai do coração, vai para o vaso, extravasa para as cavidades corporais, depois ele é reabsorvido e volta para o coração, circulação aberta. Essas cavidades corporais são chamadas de hemoceles, hemo-sangue, né? Celes de cavidade. E o cefalópolis, mais uma vez, lá o polvo e a lula, possui sistema circulatório fechado. Então, tem o coração que bate e o sangue vai para o vaso sanguíneo, fica dentro do vaso sanguíneo e volta para o coração. Tá certo? Então, tem essa diferença. O nosso sistema circulatório, para você ter um modelo de comparação, ele é o sistema circulatório fechado também, né? O nosso sangue fica dentro do vaso sanguíneo, ele só sai de dentro do vaso sanguíneo quando você, porventura, faz algum corte, né? E aí é óbvio que vai ter vazamento de sangue. A excreção é por nefrídeo ou por rins, cara. Então você percebe que já há um desenvolvimento muito interessante em relação ao sistema excretor do animal, se você entender que a gente está trabalhando aqui com uma escala evolutiva, né, do reino animal, tá certo? Então é natural que nós tenhamos aqui características cada vez mais próximas daquelas que nós encontramos em nós. Se nós nos considerarmos aí os animais top 10 da galáxia, né, o mais fodão de todos aí. O sistema nervoso, ele é ganglionar ainda, ele não tem sistema nervoso central. Nós temos basicamente três gânglios importantes, que é o cerebroide, o pedal, né, e o visceral. Lembrando que o animal tem essa divisão corporal, né, cabeça, massa visceral e pé. Então ele vai ter um gânglio cerebroide para cada uma dessas regiões específicas do corpo dele. Em termos de questões de sentidos, né, ele consegue ter luz, ele consegue ver, né, ver assim no sentido de onde está claro, onde está escuro. E o tato deles é muito sensível também. Não sei se você já viu um caracol, por exemplo. Você já cutucou o caracol, né, velho? Foi lá e encostou um palitinho no caracol e imediatamente ele foi para dentro da concha dele. Porque ele sentiu isso, né? Se ele não tivesse sentido, ele estava lá, não está acontecendo nada, né? Um predador está levando ele embora. Tá certo, galerinha? Muito bem. O sistema reprodutor, né, dele existe de todos os possíveis, né? Então a gente, assim, é uma variação muito grande de tipos de reprodução. A maioria é dioico, né, tem sexo separado, portanto. A fecundação é interna ou externa, aqui depende de onde o animal vive, né? A fecundação interna é o animal terrestre, a fecundação externa de animais aquáticos. Você vai ter animal com desenvolvimento direto, vai ter animal com desenvolvimento indireto, e quando o desenvolvimento for indireto, você vai ter dois tipos de larva ainda, a larva trocófora, larva Veliger. Por isso que a gente não vai falar especificamente de cada reprodução de cada um dos moluscos aqui. Dessa maneira, aí vai ter vestibular. Não, o vestibular não é tão maldoso assim, não. Ele pede característica geral de você. Então, se a gente considerar que nós estamos tendo aqui uma aula de características gerais, fiquem em paz, tá bom, galerinha? Como eu falei, nós temos aqui uma classificação, né, de gastrópode, que é o animal que tem pé na barriga, né, na tradução literal, o bivalve ou pelecípoda, que são os que têm duas conchas, né, então é bivalve. Tá? A ostra é um exemplo, o cefalópode tem o pé na cabeça, né? Os anfineuros e os cafópodas, que não são animais tão comuns, mas que também são moluscos, né? Essas três primeiras classes são as mais importantes em termos de diversidade e até de importância em relação à nossa vida mesmo, né? É o que a gente vai no restaurante e come, né? Não sei se você já comeu ou não, mas enfim, existe isso no restaurante para você comer. Desde gastrópode até cefalópode. Você pode comer escargot, que é um gastrópode, você pode comer ostra ou qualquer tipo de marisco, que é um bivalve, e você pode comer polvo e lula, que é um cefalópode, né? Então você come aí
Tipo, eu nunca vi anfineura e escafópoda sendo servido em restaurante. Então também eu nem vou em restaurante que fica servindo essas coisas aí não. Belezinha, lindos? É isso daí. Então nós tivemos aqui uma breve aula sobre características gerais dos moluscos e em breve nós colocaremos aí a aula sobre as verminoses provocadas por nematominhos. Beijo, abraço, aperto de mão, até mais. Fui!